Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 27, diz o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis está em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sentais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podem, por gentileza, tomar seus assentos. Eu quero dar um título a essa reflexão, que seria o seguinte: como ser um corpo saudável? É isso mesmo, você não ouviu errado. É como ser um corpo saudável. Não ter um corpo saudável. Se nós trocássemos o verbo, a reflexão de hoje não seria uma reflexão bíblica, né? Seria uma palavra de incentivo a exercício físico, a culinária, mas em se tratando de palavra de Deus, em se tratando de alimento espiritual para nossas almas, cumpre-nos refletir em como ser um corpo saudável. Queridos, vivemos, como todos já têm percebido, eu sei que os irmãos são observadores, vivemos numa época dominada pelo individualismo, numa época tomada pelo narcisismo, numa época impregnada pelo egoísmo, numa época em que a vaidade e o egocentrismo estão às claras. Vimos e ouvimos essas práticas dioturnamente nos programas, nas atividades profissionais, nos comportamentos, nos convívios, na própria relação em congregação. Individualismo, narcisismo, egoísmo, vaidade, egocentrismo. Mas a despeito disso tudo, irmãos, para além disso,
Nós, a Igreja de Cristo, é desafiada pela palavra, esse é o termo mesmo. A palavra nos desafia a viver na contramão dessas práticas pecaminosas. Somos chamados para viver em comunhão. Amém? Somos chamados para viver em unidade. Amém? Somos conclamados pela palavra de Deus para andar na contramão do sistema. O sistema egocêntrico, o sistema individualista, um sistema que só pensa em si, um sistema que despreza o outro. A palavra de Deus nos desafia a isso. A palavra de Deus nos chama a viver assim. Lembrando, irmãos, que desde os primórdios, desde a criação do homem, Deus fez o homem com um dispositivo. Que dispositivo é esse, queridos? De viver em sociedade. O homem é um ser social. É um ser biológico, é um ser espiritual, é um ser psicológico. Temos todas essas dimensões. E é também um ser social. Ele é sociável. O homem não foi feito para viver isolado. Por isso que essas práticas são abomináveis aos olhos do Senhor. Individualismo, egocentrismo, narcisismo, tudo que volta-se para o eu, tudo que exclui o outro, tudo que isola, é uma prática que abomina, é uma prática abominável aos olhos do Senhor. O ser humano é um ser sociável. Haja vista que quando Deus criou o homem, Adão, está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, está lá, não é bom que o homem esteja só. Deus fez o homem para viver em comunidade. Portanto, já fica aqui uma primeira reflexão para mim e para a sua vida, no sentido de que se você e eu estivermos com a intenção de vivermos isolado, se você e eu estivermos com a intenção de vivermos fora da comunidade, se você e eu estivermos com a intenção de vivermos apartado do outro, nós estamos em desobediência, nós estamos com uma anomalia na nossa existência. Estamos com uma patologia, estamos enfermos, estamos doentes. E você observa que uma das primeiras atitudes que o diabo coloca na mente da pessoa, quando ela não está bem, é de se isolar. Já observou isso? Não, hoje eu não quero falar com ninguém. É verdade que em alguns momentos o nosso ser emocional sente sim alguma tristeza, algum momento que você quer ficar mais reflexivo, mas isso não pode ser uma forma de viver. Eu não quero mais me relacionar com ninguém. Isso é uma patologia, porque o homem é um ser social. Deus fez o homem assim. Deus, quando fez o homem, Ele propôs isso. É um propósito divino, viver em comunidade. Por isso a insistência de congregar, por isso a insistência de estarmos juntos, por isso a insistência de estarmos unidos, porque o Senhor nos fez para vivermos em comunidade, em união, conforme diz o salmista, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Então, a primeira verdade que nós precisamos entender é que Deus nos fez assim, sociáveis. Então, numa sociedade, conforme nós já descrevemos, com todas essas características aqui, devemos andar na contramão desse sistema e viver em comunidade, viver em unidade, viver em congregação. Somos um ser sociável, por isso casamos, por isso constituímos famílias, por isso temos amigos, temos anseios por amizades, temos anseios por estar juntos. Amém, igreja? Um outro fator também importante para a gente refletir sobre esse aspecto de estar junto, sobre esse aspecto da comunhão, sobre esse aspecto de andarmos na contramão dessa maneira pecaminosa que a nossa sociedade atual vive, além de sermos um ser sociável, além de termos esse componente de sociabilidade que o Senhor nos fez, a obra redentora de Cristo
tem como um de seus componentes centrais a reconciliação. Jesus, quando operou ali o sacrifício vicário, ele quis que todos fossem reconciliados com Deus e uns com os outros. Essa verdade, irmãos, a gente vai perceber ela em Efésios, no livro de Efésios, que eu vou ler com os irmãos, no capítulo 2. O apóstolo Paulo vai falar muito claramente a respeito disso. A partir do 11, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutros tempos, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, ou seja, desgarrados, fora da comunidade, dispersos, já pelo sangue de Jesus Cristo chegastes para perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Agora olha que interessante no verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Isso me lembrou do ensino de hoje de manhã, só um parênteses, né? Ao Pai, né? De intimidade, não é um Deus distante. Fecha parênteses. Porque ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. A obra de Cristo tem esse caráter de reconciliação, de estar junto, de estar em paz, de estar unido. Então, tem esse segundo ponto que é importante a gente trazer à memória. Um terceiro ponto, irmãos, é que Jesus orou pela comunhão da igreja. O próprio Jesus orou pela comunhão da igreja. Vocês lembram onde está essa passagem? Em João 17. O próprio Jesus orou pela comunhão da igreja. João, no capítulo 17, apenas 2 versículos, o 22 e o 23. Mas, ao longo desse capítulo, vários trechos, Jesus vai fazer menção à unidade da igreja. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam vários, para que sejam divididos, é o que está escrito aqui? Não, irmãos, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. O próprio Jesus orou pela unidade da igreja. Amados, somos chamados à unidade, somos chamados à comunhão, somos chamados a estar juntos. Agora, isso não significa que
devamos desprezar ou ignorar que somos diferentes. Cada um tem uma história, cada um tem uma maneira de viver, cada um tem vários pontos de vista. Somos diferentes de origem, de criação. Portanto, a despeito de sermos chamados para estarmos juntos, precisamos entender isso. Somos diferentes, precisamos estar unidos na diversidade. O apóstolo Paulo vai falar isso aos Gálatas. Gálatas, no capítulo 3, ele vai abordar essa questão. No capítulo 3, a partir apenas do versículo 28. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A despeito da nossa diversidade, a despeito das diferenças que nós possamos ter, nós somos chamados a viver em unidade, somos chamados a viver em comunhão. E nesse aspecto é importante ressaltar que mesmo a gente contemplando a diversidade que há, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, também vai falar disso, no capítulo 12, quando ele fala ali dos dons, chega ali pelo versículo 12, ele vai citar isso. Somos muitos membros. Aí ele passa a fazer a ilustração do corpo, né? Vocês lembram? Que somos muitos membros, que um depende do outro, a interdependência dos membros, formando um corpo. Se você quer cortar um pedacinho de unha, todo o seu corpo sente. E ali no versículo 12 ele vai falar disso também, que somos muitos membros, somos diversos, sim, temos muitas funções, mas pertencemos a um corpo só. Não são vários corpos. O pé não é um corpo sozinho. A mão não é um corpo sozinha, isolada. A mão compõe um corpo. O pé compõe um corpo. Eu e você não somos o corpo isolado. Amém? Eu e você não somos o corpo isoladamente, somos parte de um corpo. E glória a Deus por isso, mantendo a diversidade, mantendo as maneiras, a individualidade de ser, não o individualismo. São conceitos diferentes. Individualidade fala da sua maneira de ser, do seu jeito, do seu eu, que é diferente do meu, que é diferente do irmão, da irmã. Mas ainda assim somos chamados a sermos um só corpo, mesmo sendo diversos, mesmo em meio à diversidade. Contemplar a diversidade, irmão, não significa contemplar e reconhecer a diversidade, não significa que tenhamos ou que devamos promover a divisão, ou que convivamos passivamente com a divisão, com a contenda. Pelo contrário, a Bíblia sempre, categoricamente, repudia a divisão no meio do corpo de Cristo. A Bíblia repudia, rejeita, reprime, repreende a divisão, a contenda. Então, ser diverso, reconhecer a diversidade, não significa contemplar, não significa apoiar, não significa promover divisão. Amém? Precisamos andar em unidade, mesmo em meio à diversidade. A Bíblia condena categoricamente. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, Paulo vai falar a respeito disso. Romanos, no capítulo 16, nos versos 17 e 18, uma repreensão muito contundente da palavra de Deus quanto a esse aspecto. No verso 17 diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos quanto à doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples, aqueles que promovem divisão, com a desculpa de que está
Não, irmão, nós somos diversos, temos diversidade. Não, os que promovem divisão no meio do corpo de Cristo não servem ao Senhor. Não são servos de Cristo. Não é o irmão Ailton que está falando, é a palavra. Amém? Outra advertência muito contundente, irmão, avançando um pouquinho na carta de 1 Coríntios, logo no início, no capítulo 3, do verso de 1 a 3, uma afirmação também muito contundente acerca disso, de que Deus, a palavra de Deus, repudia a divisão. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, e o que? Olha aqui, dissensões, divisões. Não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Então, os que promovem divisão, além de não servirem a Cristo, pode ter carteira de membro, pode frequentar, pode fazer até alguma coisa, mas não servem a Deus, não servem a Cristo. Não servem. Está servindo a seu ventre, a sua vaidade, a seu egocentrismo, está andando no curso do mundo. E aqui aos Coríntios, Paulo vai ser ainda mais incisivo. Se a igreja de Roma, ele falou que esses tais não servem a Cristo, aqui ele vai chamar essas pessoas de carnais. Carnais, irmãos. Pode pular, rodopiar, fazer o que quiser, falar alto. Se promove divisão no corpo de Cristo, é carnal. Não serve a Deus, não é convertido, precisa se arrepender. Amém? Simples assim, como diz nosso amado pastor Geraldo, simples assim, não tem o que inventar. É carnal, não é convertido. Portanto, contemplar a divisão, contemplar a diversidade não é apoiar, não é promover, nem ser passivo. Isso eu quero frisar muito bem aqui. Não ser passivo a divisão. Não permitir que aconteça, é isso que eu quero ser mais explícito. Não permitir que aconteça em nosso meio, divisão, contenda, dissensão. Porque quem assim anda, quem assim pratica, é carnal e não serve a Cristo. Amém? Por isso, somos chamados a andar em unidade, repudiando esse tipo de comportamento. E isso, irmãos, acontece. Acontece, porque aqui não tem nenhum anjo. Somos seres humanos. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós podemos cair da graça. Se nós não atentarmos, não nos submetermos ao senhorio de Jesus Cristo, podemos estar promovendo contenda, podemos estar promovendo divisão. Por isso que estamos dia a dia aprendendo na palavra do Senhor, para nos mantermos firmes, amém? Para nos mantermos vigilantes, para nos mantermos como uma igreja, como um corpo saudável. Então, Deus nos fez sociáveis. A obra de Cristo na cruz foi uma obra de reconciliação. Jesus orou pela unidade da igreja. E ao nos congregar, Ele contempla a diversidade, Ele sabe que nós somos diversos, nem por isso precisamos apoiar ou promover ou ser passivo à divisão. Amém? Mas aí, irmão, surge a pergunta, como então ser um corpo saudável? Quero frisar esse verbo, ser, não ter, que não é uma reflexão sobre culinária e nem sobre atividade física, mas como ser um corpo saudável? Voltemos para o nosso texto base, em Filipenses, capítulo 1. E aqui nós vamos perceber algumas diretrizes, algumas orientações bíblicas de como nós sermos um corpo saudável. O que deve, primeiramente, termos em mente é que para sermos um corpo saudável, nós somos o corpo de quem, igreja?
corpo de Cristo. Então, para sermos um corpo saudável, temos que ter Cristo como padrão. Nós vamos observar isso nesse trecho que nós lemos. Para ser um corpo saudável, é obrigatório, é indispensável ter Cristo como padrão. Não é pensador tal, não é historiador tal, não é reformador tal, não é pregador tal, não é youtuber tal. Não é, irmão, nenhum desses. Nosso padrão é Cristo. Ainda que todos esses homens, reformadores, pessoas que exerceram grande influência na história da igreja, eles tenham sim a sua importância, mas o nosso padrão é Cristo. Para sermos um corpo saudável, precisamos ter como padrão a Cristo. Veja aqui no versículo 27, por exemplo, o que ele diz? Somente deveis-vos portar dignamente conforme o Evangelho. A primeira atitude que devemos ter para sermos um corpo saudável, para sermos uma igreja saudável, para sermos uma congregação saudável, aquela congregação que você gostaria de frequentar e visitar, caso não pertencesse, aquela congregação que você gostaria de chamar um amigo, um parente, um familiar para participar de um culto, é viver de forma dignamente do Evangelho de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, e se o nosso padrão é Cristo, devemos portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Portanto, o Evangelho do Senhor deve ser a nossa base, deve ser o nosso pano de fundo de todas as nossas ações, decisões, comportamentos, conversas. Será que a minha e a sua conversa está sendo digna do Evangelho de Cristo? Em algumas versões está realmente conversa, que a vossa conversa seja conforme o Evangelho de Cristo, que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo. A nossa conversação tem sido, de fato, evangélica. Evangélica no sentido de estar pautada pelo Evangelho, estar impregnada pelo Evangelho. E interessante que quando ele usou esse termo aqui, deveis-vos portar-vos dignamente conforme o Evangelho, se deveis-vos portar-vos dignamente, ali, quando ele usou esse termo ali, ele fazia menção, trazia a ideia de cidadania, né? Ou seja, daquele que cumpre obrigações como cidadãos. No meio da comunidade, no seio da comunidade, nós devemos nos portarmos, devemos conversarmos, devemos agirmos conforme o Evangelho de Cristo. Para ser um corpo saudável, precisamos nos portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Amém? Ainda no versículo 27, ele vai citar aqui uma série de situações, de práticas que levam à unidade. No mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo o Evangelho, pela fé do Evangelho. No mesmo espírito, irmãos, ele fala de estarmos numa mesma sintonia, de estarmos num mesmo propósito, né? Cada um puxando para o seu, né? Puxando para o seu lado, estarmos no mesmo propósito, estarmos numa mesma sintonia, no mesmo espírito. Isso é ser um corpo saudável. É cada um estar pensando, buscarmos a unidade. Lembra que falamos da diversidade? Sim, somos diversos, mas porém, em comunidade, em congregação, precisamos estar na mesma sintonia, precisamos estar na mesma direção. Amém, igreja? Se você não concorda com alguma coisa, ore ao Senhor, peça a Deus discernimento, busque na palavra, e se de fato o Senhor, na palavra de Deus, te mostrar que o que está sendo praticado, que o que está sendo conduzido não está na palavra, você chame a quem de direito e converse na palavra. Agora vamos andar no mesmo espírito, no mesmo sentimento,
Isso é ser uma igreja saudável, isso é ser um corpo saudável. Não é cada um pensar do jeito que deve pensar, não, eu penso assim e pronto, acabou. Ninguém vai me convencer disso, eu estou certo. Quem pensa assim, quem age assim, não é um corpo saudável. Para sermos um corpo saudável, devemos estar no mesmo espírito, combatendo juntamente. Olha só que interessante, não é cada um combater individualmente. Eu vou guerrear sozinho, eu vou salvar o mundo sozinho, eu vou fazer tudo sozinho, eu vou evangelizar sozinho, eu vou fazer tudo sozinho, eu sou o dono da igreja. Combatendo junto, irmão, perdoe a brincadeira, é só para despertar. Precisamos estar juntos, irmão, combatendo junto. Não podemos fazer nada sozinho, nada. Combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, com o mesmo ânimo. Um corpo saudável anima uns aos outros. Precisamos estar reanimando nossos irmãos. Aquele que você percebe que está com uma passada um pouquinho mais devagar, vai lá, chama ele, vem cá, irmão, vamos caminhar junto. Porque o que está acontecendo? O irmão está, entendeu? Vamos estar nos animando uns aos outros na palavra de Deus, em oração, e isso tudo para a glória de Deus, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E aqui é importante que o combate é pela fé do Evangelho, não é combater o irmão, não é combater a ideia do irmão, não é combater o que o irmão propôs, não é combater segundo o que você pensa, não é combater com o que está sendo realizado, é combate pela fé no Evangelho, aquilo que nós já falamos. Está tendo divisão no meio, vamos combater pela fé, repreender, lutar para que não haja divisão, lutar para que haja unidade, lutar para que sejamos de fato um corpo saudável para a glória de Deus. Então o nosso combate é pela fé no Evangelho, não é combater com o irmão, tá? Um corpo que está doente, um corpo que está adoecido e carece de ser revigorado e ser reavivado pelo Senhor, ele combate, os irmãos combatem entre si. Combatem entre si, não combatem pela fé no Evangelho. Então não é combater pelo que você pensa, não é combater pelo que você faz, não é combater por cargo, por títulos, por honrarias, não é combater por nada disso. Isso é um corpo doente, isso é um corpo que está adoecido. É combater pelo Evangelho e isso para a glória de Deus. O corpo de Cristo, irmãos, ele só é sadio se estiver de fato em Cristo. Veja aqui no capítulo 2, conforme ele fala no versículo 1. Portanto, se há algum conforto em quem? Em Cristo. Para ser saudável, para ser um corpo saudável, e se o corpo é de Cristo, precisa estar em Cristo. Corpo saudável só em Cristo Jesus. Se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor e alguma comunhão no Espírito, em alguns entranháveis afetos e compaixões, observe que em Cristo há conforto. Tem havido conforto nas nossas conversas, tem havido conforto nos nossos relacionamentos, ou tem havido julgamentos, ou tem havido apontamento de dedos, ou tem acontecido práticas que não condizem com a palavra de Deus. Para sermos saudáveis, precisamos estar em Cristo, e em Cristo há conforto, em Cristo há consolação, em Cristo há comunhão no Espírito, em Cristo há entranháveis afetos, ou seja, sentimentos profundos, relacionamentos profundos. Conforme nós falamos, essa sociedade atual vive no isolamento e quando se relacionam, são relacionamentos superficiais, frios, vazios. Mas em Cristo, nossos relacionamentos são profundos, entranháveis de afetos, ou seja, a parte de dentro da alma. São relacionamentos
íntimos e profundos. Vamos repreender de nosso meio, irmão, toda a superficialidade. Tenha contato com seu irmão, pergunte. É inconcebível a gente não saber, inclusive, pelo menos o nome das pessoas que nós cumprimentamos na igreja. É inconcebível isso. Não sabemos nome, não sabemos onde mora, o que... Entendeu? São relacionamentos superficiais. Mas também não é uma brecha para ninguém ficar bisbilhotando a vida dos outros, mas é uma oportunidade que nós temos de termos intimidade, irmãos. De termos relacionamentos profundos, de orar uns pelos outros. Se nós perguntássemos aqui os motivos de orações que estão pendentes, um exemplo, nós saberíamos o que poderíamos estar orando pelo irmão, porque muitas das vezes nós chegamos ao local de culto, acaba o culto, nós saímos em disparada, e com isso nossos relacionamentos ficam superficiais, ficam frágeis, ficam fragilizados. Mas um corpo saudável, ele mantém relacionamentos profundos uns com os outros. Amém? E glória a Deus por isso. No versículo 4, no versículo 2 ainda, ele vai dizer: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Completai o meu gozo. O fato da igreja praticar essas coisas, o fato da igreja praticar a comunhão, viver em intimidade, viver relacionamentos sólidos, isso trazia alegria para o coração do apóstolo Paulo, que nesse momento estava inclusive preso. Então, quando ele tomava conhecimento de que eles estavam vivendo assim, isso completava o gozo dele, isso trazia alegria para o coração dele. Isso alegra o coração de Deus. Bem, você quer trazer alegria para o coração do Senhor? Vive em unidade. Quer trazer alegria para o coração do seu Pai? Viva em unidade, viva em comunhão. Amém, igreja? Não façais nada por contenda ou por vanglória. Mas olha o remédio para contenda e para vanglória. Humildade. Humildade. Na NVI, por exemplo, essa palavra contenda, eles trouxeram assim, os tradutores trouxeram assim, uma ambição egoísta. Ambição egoísta. E a vanglória, ele traduziu por vaidade. Um remédio para essas duas patologias, para esse corpo doente. Humildade. Amém? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Humildade, irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo é o nosso padrão. E aqui, a partir do verso 5, ele vai estabelecer esse padrão para a gente. Cristo é o nosso padrão para sermos um corpo saudável, para sermos um corpo sadio. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome sobre todo nome. Portanto, irmãos, se quisermos sermos um corpo saudável, precisamos ter Cristo como padrão. Padrão de humildade, padrão de obediência, padrão de fidelidade. Cristo é o nosso padrão. Para sermos um corpo saudável, tenhamos Cristo como nosso padrão. Interessante que no verso 7 ele vai dizer que a si mesmo se humilhou. Veja só, a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. Seguindo o exemplo de Cristo, vamos viver em humildade aqui nessa terra. Vamos viver em humildade nos nossos relacionamentos.
Vamos viver em humildade, reconhecendo cada um como superior a nós mesmos. E se nessa vida nós vamos estar em estado de humilhação, vai chegar um tempo, assim como Cristo, veja só no verso 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje é estado de humilhação, vivemos em humildade, mas chegará um tempo, lá na glória, em que estaremos semelhante a Cristo, em estado de exaltação, estaremos em um corpo glorificado, em estado de exaltação. Amém? Que possamos ter a Cristo como nosso padrão de humildade, nosso padrão de obediência, e assim sermos um corpo saudável para a glória de Deus. Amém? Eu convido a você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede de atentarmos, ó Deus, para a Tua palavra. Que o Seu Espírito Santo, Pai, possa nos ajudar, possa nos auxiliar, possa nos conduzir a esse padrão, Senhor. Cristo é o nosso padrão, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, nos ensine a sermos um corpo saudável, Deus, repelindo de nosso meio toda contenda, toda divisão, toda vanglória, toda vaidade, mas que possamos, ó Pai, sermos semelhantes a Cristo, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, mesmo sendo Deus, e aqui está uma grande, importante declaração teológica para a igreja, Cristo é Deus, que mesmo sendo Deus, humilhou-se e assumiu forma de homem, meu Pai, e foi obediente até a morte de cruz. Tenhamos Cristo como padrão para sermos um corpo saudável. Em nome de Jesus. Amém.